era um time que a gente tem até se acostumado a ver em campo. Não necessariamente essa formação, mas assim, times do Flamengo diferentes daquele que a gente considera o titular, né? Entram em campo com alguma regularidade por causa dos desfalques e das convocações. Esse é o tema do momento. Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, William Arão, Andréas Pereira, Thiago Maia e Vitinho. É uma espécie de um losango ali no meio campo. O Vitinho, quando entra, ele joga mais centralizado mesmo. E essa formação é um pouquinho diferente, com Andréas Pereira e Thiago Maia, né? Então, de fato, a gente poderia pensar no Arão como um volante mais fixo e eles dois saindo um pouco mais para o jogo. Seria uma formação interessante mesmo, mas temos que ver como é que vai funcionar na prática, né? Dentro do campo. E o ataque formado pelo Michael e pelo Pedro. O Michael ganha a vaga do Bruno Henrique, que estaria disponível para a partida por não ter sido convocado, mas entrou na lista dos lesionados. O Diego Ribas também, que poderia estar compondo esse meio campo, está com dores musculares. E o Bruno Henrique também sentiu dores. Milton, o artilheiro do Brasileiro, ao lado do Edenilson. E agora também do Gilberto, né, com o gol marcado ontem, na derrota para o Corinthians, não vai para o jogo. Mais um problema na lista do Renato Gaúcho. Depois dizem que é ele que gosta de poupar jogador, Milton. E vocês na imprensa dizem, o cara não quer escalar o time titular, mesmo se quisesse. Esse pessoal da imprensa não é mole, não. É claro que não é um time ruim, né? Vamos combinar que não é um time ruim. Esse que o Flamengo, com esse campinho aí, esse que o Flamengo vai botar em campo, não é um time ruim. Mas, efetivamente, está longe de ser aquele Flamengo com as suas principais peças, né? E acho que a grande dificuldade do Flamengo nem é tanto o fato de ele não ter o seu time principal, os seus principais jogadores em campo hoje. É o fato de que ele vai jogar contra um Bragantino, que é muito bom time, né? A gente viu o Bragantino no final de semana numa partida contra o Corinthians, e aí utilizando os seus jogadores, porque o Bragantino não vence no campeonato há 5 jogos, né? Não venceu nos últimos 5 jogos. Muitos deles em casa, mas poupando muitos jogadores, porque ele estava lá na busca da vaga para a final da Copa Sul-Americana. Agora a vaga já chegou, né? Contra o Corinthians ele já pôs o time principal, quase ganhou o jogo, né? Não fosse aquele gol 50 minutos que o Corinthians conseguiu fazer, mas jogando uma boa partida. Acho até que o Corinthians jogou mais que o Bragantino, mas o Bragantino jogou uma bela partida, quando teve as possibilidades fez os seus gols e tal. Então acho que é um jogo complicado para o Flamengo, não tanto porque você olha para o time e fala, mas tem vários titulares que não estão aí, né? Mas é o fato de que normalmente esse time não costuma jogar junto. Normalmente esse time não está em ritmo de competição, porque os caras ficam mais no banco do que jogam. Então, mesmo sendo um bom time, o que o Flamengo vai botar em campo, é um jogo de risco. Não tenho dúvida que o Bragantino, e certamente o Bragantino botando torcida no estádio, porque desde segunda-feira aqui em São Paulo se pode botar 30% do torcedor. O Flamengo é uma grande atração, então certamente esses 30%, embora o estádio em Bragança seja pequeno, mas vão ser preenchidos, né? Então acho que tem tudo para ser um bom jogo, né? E acho que o Flamengo corre um risco aí em função do bom time do Bragantino e em função dessas ausências todas, porque em geral o time que não está jogando com a mesma frequência dos titulares acaba não tendo um bom desempenho de ritmo, enfim. Agora, a gente já vai trazer o Alê para falar do Bragantino, mas tem coisas interessantes para a gente observar no Bragantino como mandante e no Flamengo como visitante, Cinti. Olha só o comportamento do ataque do time antes e depois da chegada do Renato, né? Eram 13 finalizações por jogo e um gol a cada 13 finalizações, o que arredonda a média até para nós que somos de humanas, aí fica legal, né? Um gol por jogo, né? Se você finaliza 13 vezes em cada jogo e a cada 13 finalizações você faz um gol, sua média é de um gol por jogo. Com o Renato, aumenta o número de finalizações um pouquinho, vai para 14,7. Mas o aproveitamento é que sobe de forma estratosférica. São 5,2 finalizações para fazer um gol. Então dá quase, aí já força mais um pouquinho na conta de cabeça, mas dá quase 3 gols por jogo, né? Incrível esse aumento de aproveitamento e tudo isso aí como visitante, né? Teoricamente, é mais difícil você fazer gol na casa do adversário. O Renato subverte essa lógica. E o estilo do Flamengo mudou um pouco com o Renato. O Flamengo do Renato, ele não tem mais aquela obsessão que com Jesus foi muito bem feito, dessa questão da posse de bola, de dominar o adversário. O Flamengo gosta de fazer aquela blitz inicial
busca o resultado, assim como foi no jogo passado, foi muito bem contra o Atlético, fez aquela blitz, garantiu o placar e conseguiu aí o resultado. Eu acho que tem um pouco na modificação do esquema, eu acho que o Flamengo prima mais por matar o jogo logo, digamos assim. E nisso também tem essas finalizações e vejo muito, assim, a entrada principalmente do Andrés no time. Foi uma modificação, uma contratação que supriu aquela necessidade que se tinha em relação ao Gerson, né? O Gerson, quando saiu do Flamengo, se via, nossa, como é que vão substituir um jogador com essa qualidade tão ímpar? Mas eu vejo até o Andrés mais dinâmico, sabe? Não desarma tanto quanto o Gerson desarmava, mas tem essa dinâmica de jogo, essa qualidade de não pensar muito na jogada, de já pegar a bola e já armar o contra-ataque, já armar o ataque, digamos assim, e eu vejo uma evolução no time do Renato. Vejo algumas críticas até ao Renato, a forma de jogar, mas eu acho que o Flamengo está jogando muito bem. Hoje, principalmente, realmente é um jogo difícil, porque o Bragantino é um time que no primeiro turno deu trabalho ao Flamengo, derrotou o Flamengo no primeiro turno do Brasileirão, e é um time que pode prejudicar o Flamengo nessa caminhada, nessa busca pelo título. E entre os que estão disputando os 3 primeiros lugares na tabela, o Atlético e o Palmeiras, eu vejo o adversário do Flamengo como mais difícil hoje para o Flamengo tentar subir na tabela. Mas o Renato também não é muito de brasileiro, nunca foi, até no Grêmio ele poupava bastante no brasileiro, ele gosta do mata-mata e ele já está na expectativa aí pela Copa do Brasil e Libertadores, e eu acho que é uma boa oportunidade para o Flamengo testar novos nomes, testar quem entra e também garantir um banco também de qualidade para as decisões que vêm a seguir, mas o Flamengo vem jogando bem. Felipe Luiz também, incrivelmente, eu acho que é um dos destaques do time, assim, vem muito bem na competição e pode ser também um diferencial hoje, o Andréas e o Felipe Luiz, que estão na escalação do Flamengo. O Andréas, né, pode ser talvez a única dúvida é se o Renato levar essa escalação para o campo, né? Em termos de posicionamento, né, Cíntia? Porque ele também joga numa posição análoga do Everton Ribeiro, por exemplo. Né? Isso. Mais avançado e aberto pelo lado direito. Mas aí volta aquela história que o Renato já, né, tratou em algumas entrevistas. Eu gosto de conversar com o jogador, saber qual é a preferência dele. Então, entender se ele tem dificuldade. Se a preferência do Andrés é jogar como segundo volante, aí o Thiago Maia, que também joga de segundo volante, se os dois vão estar juntos no campo, teoricamente o Renato vai fazer uma adaptação do sistema, né? Se bem que ele também deixou em aberto quando ele falou sobre essa questão, né, de improvisar jogador. Se o jogo pedir, se eu tiver necessidade, e o momento é de necessidade, já que ele tem tantos desfalques, né? E por que desperdiçar também, né, o Andrés, que é um grande segundo volante, por que desperdiçar ele nessa qualidade, botando o Thiago Maia, que na mesma posição não rendeu tanto quanto o Andrés, que já entrou e tomou conta da posição, inclusive até mais que o Diego também, que eram os dois postulantes da posição. Eu vejo que a improvisação assim tem que se dar em nomes que não estão tão afirmados. Você improvisa em outras posições, mas mantém aquelas que estão dando certo. Eu acho que o Andrés vem bem como segundo volante, deveria ser mantido hoje, inclusive, para ter uma sequência. Bom, são 17 gols fora de casa, né, sob o comando do Renato Gaúcho. Pode ser que, né, não sendo o time titular, esse desempenho, né, seja afetado, mas é realmente impressionante. E o Milton já tinha mencionado aqui que o Bragantino é um time muito bom, mas não é um mandante muito bom, né? Então vamos trazer o Ale Oliveira para mostrar, vamos trazer o Ale daqui a pouquinho para mostrar o campinho do Bragantino, né? Quais são as possibilidades de escalação, mas antes eu queria destacar esses números, Milton. O Bragantino, quando joga no seu estádio, e aliás vai ser a primeira vez com o público também, né? Na Bia Bichedi. Mas quando joga no seu estádio, a massa não é tão bruta assim, Milton. Eu só lembro que ele fez muitas partidas recentes, né? Preocupado com a Copa Sul-Americana, ele botou o time B para jogar, enfim. Então tem que se levar isso em consideração também. Mas esse é curioso, é um fenômeno de alguns times. O Corinthians também é assim, embora tenha ganho bem ontem, mas o Corinthians, você pega a campanha dele mandante, é muito pior do que a campanha dele visitante, né? O Corinthians é um dos melhores visitantes do campeonato. E com o Bragantino acontece o mesmo episódio, né?
Só acho que o jogo de hoje ele tem um caráter um pouco mais decisivo, digamos assim, para o Bragantino, porque o Bragantino está vendo os outros times chegarem. Até em função dele ter perdido muito ponto nas últimas rodadas, ele já tem o Internacional a 2 pontos dele, o Corinthians já foi a 5 pontos à frente dele, o Fortaleza está à frente dele, enfim. Então, se ele também não começar a recuperar pontos que ele deixou pelo caminho aí em função de estar preocupado com a Copa Sul-Americana, é muito possível que ele seja atropelado por essa turma que está chegando, né? O Internacional que cresceu, o Fluminense, né, que dos 10 primeiros ali, tirando o Atlético Mineiro, é o time que tem o melhor desempenho nas últimas 5 rodadas, é o Fluminense, que já está em 8º, o Internacional, todo mundo com 32 pontos. Então, acho que esse jogo de hoje tem para o Bragantino também este caráter, né? Ele precisa começar a recuperar pontos, porque senão ele vai ser ultrapassado por esse povo. Aí nós estamos falando em G4, em G5, em final de Sul-Americana, enfim. Então, e certamente um jogo contra o Flamengo motiva muito, né? Mas sem dúvida nenhuma que o Bragantino, para ter alguma possibilidade ainda no campeonato de chegar mais à frente, ele vai ter que melhorar o desempenho em casa, claramente. Esse cálculo a gente entende que ele foi feito, né, pela comissão técnica, Cíntia. Falta um jogo para o Bragantino garantir vaga na Libertadores. Um jogo precisa ser ganho, né? Não é um jogo assim, vamos lá jogar e garantir a vaga. Ganhar, é uma final, é contra o Atlético Paranaense, é um adversário de peso, tem tudo isso. Mas, enfim, né? Falta vencer um jogo, que é o da Sul-Americana. Se não der, busca de novo pelo Campeonato Brasileiro. O problema aí é que não dá para esperar esse jogo para depois ver se o que faz no Campeonato Brasileiro, porque o jogo é dia 20 de novembro, né? Então... E não dá tempo, né? Não dá tempo até lá, né? Vai passar muito cuidando do brasileiro, né, Cíntia? Antes de saber qual é o resultado da Sul-Americana. E o Bragantino tem um time bom para fazer isso, para chegar lá e para conquistar essa vaga no Brasileiro. Tem um time estruturado, tem um time sólido, tem um esquema de jogo, perde poucas peças no seu esquema em campo. Então, eu vejo como uma possibilidade grande de eles conseguirem em campo essa vaga na Libertadores e dar um passo a mais nesse projeto do Bragantino, que é do Red Bull Bragantino, que é muito bom, é muito sólido, com garotos e aproveitando também jogadores como, por exemplo, o Lucas Crispim, que já volta. Então, tem vários jogadores interessantes que podem fazer esse trabalho e garantir essa vaga, mesmo pensando lá você pensar na final da Sul-Americana lá adiante também é um processo que você acaba, inclusive, estragando a forma de jogar e não chegando tão preparado para a decisão, né? É difícil, né? Você chega na decisão e relaxou no Brasileiro quando poderia chegar na ponta dos cascos, como a gente fala, já para essa decisão contra o Atlético, que também perdeu agora no jogo passado, mas poupou, né? Teve só 3 titulares em campo. Mas eu vejo que é um processo bom também para chegar no ápice também na decisão da Sul-Americana. Se o jogo fosse agora, né, Milton? Se fosse semana que vem, né? Semana que vem, exatamente. Não, vamos jogar a final, vamos concentrar, força foco na final agora, e aí vamos ver. Passou? Beleza, tá resolvido, vamos brincar no Brasileiro para fazer uma menção ao atual técnico do Flamengo, né? A frase que viralizou quando ele estava no Fluminense. E quase que dá errado. Agora, não passou? Então, poxa, que pena, não conseguimos ganhar e tal. Vamos agora, então, né, concentrar todas as forças no Brasileiro. Mas não dá. Tem que ir construindo essa classificação para jogar tranquilo, né, lá no dia 20. São 40 dias, né, Barreto? São 40 dias e, como eu disse assim, o que vai passar de Brasileirão embaixo dessa ponte nesses 40 dias é um negócio grandioso, né? Porque é só 20 de novembro, né? Então é muito lá na frente, né? Assim como o Flamengo, né? Se ele tem alguma pretensão de ainda brigar pelo título do Brasileiro, ele também, porque o Flamengo ainda é depois, o Flamengo é 27 de novembro, já praticamente junto com o final do Campeonato Brasileiro, se é que ele vai acabar um dia, né? Então também o Flamengo, se tem alguma pretensão ainda de brigar pelo título contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, ele também vai ter que aproveitar essas rodadas que tem aí pela frente para tirar um pouco essa diferença, até porque o Flamengo ainda tem a questão da Copa do Brasil, né? Então, acho que o foco, né? Aquela coisa que as pessoas adoram usar, né? Porque trocou a chavinha. Agora é a hora de você pensar exatamente nessa sequência que você tem de jogos nos próximos 40 dias, no caso do Atlético, do Bragantino, e pensar em garantir alguma coisa aqui, porque eu não posso trocar o certo pelo incerto, né? Então, como eu só vou decidir o campeonato lá na frente, a hora do Campeonato Brasileiro é agora. Por isso, inclusive, que no final de semana, quando ele jogou contra o Corinthians, mesmo tendo vindo de uma viagem no Paraguai, um jogo lá que foi na quinta-feira, ele veio do Paraguai
E mesmo assim, no sábado à noite, ele botou o time inteiro para jogar, né? Ele botou o time principal para jogar, só quem não tinha efetivamente condição que não jogou. Porque ele sabia que o momento agora é do Campeonato Brasileiro. E tem alguns jogos complicados aí pela frente, a começar de hoje, esse jogo contra o Flamengo. E a chavinha está virada pelas próximas 4 rodadas para o Campeonato Brasileiro, né? Durante essas datas FIFA aí, nós temos jogos quarta, domingo. Então, imagina, né, em 4 rodadas seguidas e com né, tudo que tem de mexida nos times por conta das convocações, né, pode ter uma sacudida grande aí, para usar aquela metáfora do caminhão de melancia, né, Cíntia? Aí, ó. Esses são os jogos do Flamengo, por exemplo. Bragantino e Fortaleza fora e o de detalhe, casa, né? Juventude em casa, esses dentro da data FIFA. Depois Cuiabá em casa já no retorno da data FIFA e Fluminense a gente bota ali fora porque o Fluminense é o mandante, mas o jogo é no Maracanã. Diga, Cíntia. E detalhe, o Bragantino também pode pegar esse momento de conquistar a vaga na Libertadores, aproveitar esse momento do próprio Flamengo, que vem sem vários jogadores, com grandes desfalques pelas seleções, tanto brasileira como as outras seleções sul-americanas, e pode aproveitar esse momento. Não vai contar com o Hurtado, com o Lucas Evangelista, que ainda se recupera de lesão, mas o Hurtado, que foi importante também no último jogo contra o Corinthians, mas aproveitar o momento desses desfalques da data FIFA para conseguir esses pontos, quem sabe até um empate contra o Flamengo já é um bom resultado. Ale Oliveira volta a participar com a gente agora do Redação. Temos 2 campinhos na sequência para você, Ale. Primeiro, o do Bragantino, esse mandante ruim que a gente mostrou aqui, né? Os números não são legais. Vamos ver se agora com a volta da torcida muda alguma coisa. O que muda também é a escalação com volta dos titulares, né? O Bragantino andou poupando aí time inteiro, né, Ale? Por conta da Sul-Americana, né? Exatamente, mas já jogou com esse time aí contra o Corinthians, né? O Milton até trabalhou no jogo, ele vai lembrar bem da escalação. Aqui, a dúvida ali é o Luan Cândido na lateral esquerda e o Edmar. O resto do time é bem parecido com o que jogou contra o Corinthians. É parecido, né? É igual que jogou com o Corinthians. E tem grandes destaques, né? O Evangelista, o zagueiro, o Léo Ortiz, o zagueiro, o Cleiton, o goleiro, o Arthur e o Ítalo. Acho que são os 4 jogadores que estão ganhando muita notoriedade nesse Campeonato Brasileiro. Mas o que chama a atenção é a forma que o Bragantino joga, né, Barreto? Assim, é um time que não tem medo de jogar, que propõe o jogo, sabe ser ativo e sabe ser reativo também, tem um bom contra-ataque. E se tem um momento que é para ganhar do Flamengo, é agora, né? Para que o Bragantino possa, né, garantir uma vaga na Libertadores na fase de grupos, né, para não falar para Libertadores, para cair direto na fase de grupos, que seria bem importante. E eu acho assim, não tenho dúvidas, né, que o Bragantino chega para ficar, assim, para brigar entre os grandes do futebol por muito tempo. Essa semana apresentou, né, o projeto do seu centro de treinamento em Atibaia, que fica 20 minutos de Bragança, né, Milton? Você que é mais da região ali, acho que é bem pertinho, assim, praticamente Bragança Paulista, né? E um baita centro de treinamento, os investimentos estão sendo feitos de buscar grandes talentos, prováveis talentos, com condições de negociação em grandes times que estão sendo pouco aproveitados e tem um investimento, um aporte financeiro para isso. E para o Bragantino conquistar a Copa Sul-Americana vai ser fantástico, importante, conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem, de forma direta, super importante. E para isso tem que fazer grandes jogos, né? Você não quer brigar com os grandes e continuar sendo pequeno, você quer jogar contra os grandes, ganhar dos grandes para você ser incluído no grupo deles. Então é uma maneira, você tem que mostrar isso, mostrar sua força, é agora. O Bragantino tem que ter a oportunidade de jogar contra um Flamengo que vai estar desfalcado. Eu acho que mesmo desfalcado o Flamengo é muito forte pela confiança, pela maneira que vem jogando, né? Mesmo com as mudanças de peças, é um time que tem uma proposta de jogo já bem definida. O Bragantino também, então tem tudo para ser um bom jogo, né? Jogando em casa, com a volta da torcida, né? Da cidade de Bragança que torce, acho que até a região já começa a se aproximar do time do Bragantino e a oportunidade de ganhar do Flamengo é agora. E até fazendo parênteses, Barreto, da questão da estrutura do Red Bull Bragantino, da proposta, o time feminino, que eu também sou bem ambientada com o futebol feminino, tem a mesma proposta, a mesma qualidade, ganhou a 2ª divisão do Brasileiro Feminino agora e também vem nessa tomada aí de crescimento com a Camila Orlando, que é treinadora. Então, é um projeto como um todo, como esse CT também, que
foi bem destacado, realmente um grande CT, então é um projeto como um todo, e é legal de ver isso, é legal de ver um projeto bem estruturado, a gente também sente falta às vezes nos clubes brasileiros. Muito bem. Ali, eu quero mostrar também o campinho do Palmeiras, né? Que é outro perseguidor do Atlético Mineiro nessa